Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero falar com você nessa manhã sobre um tema muito importante, que é o tema da minha mensagem. Eu não sei se é possível colocar já. E eu quero falar com vocês sobre dois personagens bíblicos de extrema importância, um deles um pouco falado, o outro quase que não, meio que desconhecido por nós, que muito não se fala, muito não se prega, que é a figura de uma mulher chamada Uda. Quem já ouviu falar sobre essa mulher, Uda? As mulheres que estavam aqui de repente no encontro aqui que nós tivemos de mulheres, vai se lembrar que a missionária falou um pouquinho dela. Mas eu fui estudar um pouquinho sobre a vida dessa mulher. E de repente, quando eu estou estudando sobre a vida de Uda, eu descubro algo muito interessante. A vida do rei Josias. Então aqui nós temos duas figuras muito importantes da Bíblia, pouco citada, mas que deveria ser referência para nós. Referência de exemplo para muitas coisas que nós deveríamos caminhar dentro das Escrituras. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos, irmãos, que tem coisas que é uma luta diária na nossa vida, constante, para que nós possamos praticar. Você já ouviu aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Normalmente a gente usa esse ditado com os nossos filhos. Quando o filho quer fazer algo que de repente ele está reproduzindo o que você fez, e aquele algo que você fez, você diz assim, não é bacana, não é legal ser reproduzido por ele ou por ela, mas você se pega com o filho reproduzindo, e aí rapidamente você corrige, sim ou não? E quando você corrige, muitas vezes a criança vai olhar para você, o adolescente, o jovem vai dizer assim, mas por que você está me corrigindo se você faz? Aí entra a nossa legalidade, a nossa autoridade, entra lá a nossa soberba, a nossa altivez, de dizer, menino, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço, é sim ou não? Pois é, e mal sabe nós que nós estamos muito errados com esse posicionamento. Porque o que mais salva vidas, o que mais transforma pessoas, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. O evangelho que transforma, irmãos, não é o evangelho que nós ficamos falando. A minha avó diz que falar até papagaio fala, é verdade ou não é? Ensina o papagaio certinho que ele vai reproduzir o que você fala. A questão e a verdade é que o que mais transforma a vida se chama posicionamento. E o tema da minha mensagem se chama posicionados. E esse texto que eu vou ler com vocês, 2 Crônicas capítulo 34, relata para nós duas pessoas posicionadas. Primeiro, o rei Josias. Rei Josias foi nomeado rei daquele povo. Sabe quantos anos aquele jovem tinha? Ou considerado para nós hoje uma criança? Diga comigo, 8 anos. Josias foi nomeado rei daquele povo com 8 anos de idade. Filho, só mais um pouquinho de retorno, por favor, porque a garganta está judiada. Eu tive a agenda, onde está? 8 anos de idade Josias tinha. Josias vai para um cenário caótico, um cenário falido, um cenário desfavorável, um cenário desesperançoso, um cenário onde
Os antepassados haviam cometido muitos pecados, muitas coisas erradas tinha feito naquela nação, com aquele povo. E aí imagina você na sua casa na sexta-feira, mulher dizendo: eu vou fazer uma faxina, eu vou limpar a minha casa. Quantas vezes você já fez faxina e chamou o marido? Amor, ajuda eu. Aí o marido começou a ajudar. Aí no meio da faxina você fez assim: meu Deus, eu tinha esquecido disso, sumiu tem tanto tempo. Na faxina você acha? Quem muda de casa aqui com bastante frequência? Se você muda, toda mudança você vai achar coisa que estava sumida há muito tempo, sim ou não? Quando você vai fazer a mudança, você começa a arrancar tudo de dentro, você começa a achar coisas. E aconteceu isso com o rei Josias. Este jovem tinha sido nomeado, mas ele tinha um mentor que chamava Uquias. Uquias era aquele que direcionava ele, que mentoreava ele. E ele não estava só. E a Bíblia conta para nós, eu não vou ficar fixada no texto porque é um texto longo, e de repente a gente vai perder tempo. Não que a gente perca tempo lendo, mas perca tempo na explanação do texto para você compreender. E vai ficar aqui uma dica para você ler a história durante a semana, uma tarefa para casa. Leia a história de Josias. Josias é nomeado rei, e quando ele chega no templo, quando ele chega naquele ambiente, o que esse jovem faz? Ele começa a pegar o livro da lei, o livro que estava ali, tudo que tinha acontecido. Eu acho que esse livro estava empoeirado. Eu acho que esse livro tinha muita coisa que ele não gostaria de ter lido. Porque aqui no versículo 14 diz assim, do capítulo 34: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. E Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou. Quem era o rei, gente? Josias. Ou seja, no meio de uma faxina, vamos se dizer, uma limpeza, esses homens encontram o livro e eles levam o livro para o rei. Teus servos estão trazendo tudo o que lhes foi ordenado. Versículo 17. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. Quem está falando? Josias. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Uquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías. Paramos aqui. Quando o rei tem conhecimento do que ele estava lendo, eu tenho certeza que o coração deste homem encheu de temor, porque a Bíblia diz que o rei, ele rasgou as suas vestes. Quando uma pessoa chega ao ponto de rasgar as suas vestes, é porque essa pessoa está contrariada, ela não está aceitando o que está acontecendo. Então o rei, eu acredito que quando ele começa a ler aquilo, ele fica indignado, e ele pensa: eu não acredito, não é possível que os meus antepassados, que os meus pais, os meus avós, aqueles que vieram antes de mim, permitiu tantas atrocidades, permitiram adoração a deuses estranhos. Eu imagino que o rei Josias, ainda muito jovem, uma criança, ele entra em desespero de alma. Quantas vezes esse ano, quantas vezes esse mês, quantas vezes essa semana, você entrou em desespero de alma, dizendo: Deus, eu não acredito que isso está acontecendo.
Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Às vezes não foi só os seus antepassados. Às vezes foi você mesmo que permitiu coisas horríveis. Você permitiu cenários que você entende que está desfavorecendo sua casa, sua família. Você permitiu cenários que você entende que trarão resultados prejudiciais para os seus filhos, para a sua casa. Mas existiu algo muito forte na vida deste rei, gente. Ainda jovem, porque eu costumo dizer que experiência não está relacionada à idade. Experiência está relacionada à vivência. Tem gente que está com 50 anos e está imaturo. Por quê? Porque não vivenciou a verdade da vida. É como quando nós queremos muito proteger nossos filhos. Irmãos, é muito bom proteger nossas crias, sim ou não? É nossas crias. A gente não quer que ninguém fale de qualquer jeito. A gente não quer nem que as pessoas olhem torto. Você já se pegou alguém olhando para o seu filho e você fazendo assim: se eu te pego. Nós não queremos isso, porque é nossa cria, nós que colocou na terra. A mãe gerou 9 meses, 7 meses, 8 meses, carregou. O pai falou: foram muitas madrugadas, foi muita fralda, foi muito leite. Nas minhas crias ninguém mexe. É ou não é, irmãos? Com meus filhos ninguém mexe. Só que a gente esquece que eles irão ter que se deparar com frustração e decepção lá fora. E aquilo que a gente não direciona, aquilo que a gente não prepara eles para a vida. Outro dia eu contei para vocês, um menino na escola chamou o Gabriel de gordinho, já tem um tempinho que agora ele emagreceu bastante, tá finão. E o menino começou a zoar ele falou assim: ixi, cara, se eu fosse você, nem continuava. Sabe por quê? Porque na minha casa, se tem uma casa que faz bullying, é a minha. Eu tenho um tio que pergunta se eu estou vindo de frente ou estou vindo de ré. Por causa do corte de cabelo bonito que os jovens adolescentes usam agora. Ontem o Júnior falou assim: Gabriel, a faca usada foi mais pra cima hoje, hein? Ô pai, para. Porque corta o cabelo, começa aqui, né? Não é? Mas começa aqui. E meu irmão Robertson tira sarro dele. Fala: cara, eu não sei se... Ô Vanessa, esse menino tá vindo de frente ou vindo de ré? Porque parece que ele tá de franja na traseira. E aí ele falou pro menino, aí ele falou assim: mãe, você acredita que o menino não me zoou mais? Porque, irmãos, a gente não quer. A gente quer proteger. Só que a vida bate e bate pesado. A vida não poupa. A vida zoa o plantão mesmo. Tira sarro de nós. Adulto tira sarro, você imagina criança. Agora nós temos que estar preparando uma geração. Uma geração que não sabe lidar com frustração. Uma geração que não sabe lidar com não. Uma geração que não está sendo pronta para o amanhã. Uma geração imediatista. A gente chega no fast food, a gente chega no drive, a gente quer para agora. A gente não tem paciência para esperar uma comida no restaurante. Outro dia eu saí do culto e falei: vamos embora, vamos para casa que eu tenho feijão cozido, já tem carne temperada, é 15 minutos meu arroz está pronto. É comer lá? Não, vamos embora. Acabou. Estava com pressa. Na minha casa está mais rápido, a salada está lavada, eu já triturei o alho, está rapidinho, nós já faz uma janta, come e vamos dormir. Aí chega no restaurante: o que você quer? Eu não sei. Eu não sei, não tem, meu filho, aqui não vende, não sei. Meu pai que criou nós assim, ó. Todo mundo bem. Tá todo mundo ótimo. Você tá bem, pastora? Super bem, tá ótimo. Medicado, gente, todo mundo tá bem, tô brincando. Mas foi a formação que nós tivemos. E hoje nós estamos vivendo uma geração caótica. E eu não sei qual foi os seus posicionamentos na sua casa, que de repente está gerando resultados muito traumáticos. E aqueles traumas que você queria ter evitado, agora está pior. Porque você julgava que poderia ter sido evitado. E você evitou, mas agora está pior a situação.
E quando a gente olha para esse cenário, eu vou rápido com a mensagem, porque é uma mensagem longa, nós vamos a mais de 1 hora explanando ela aqui, porque ela é muito boa. Quando nós olhamos para a vida do rei Josias, eu imagino esse cara rasgando as suas vestes. Tem gente dizendo: vou morrer, pastor, eu não vou dar conta, meu casamento acabou, minha vida, meus filhos. Acabei de dar um abraço na irmã Sônia ali, que congregou comigo quando eu pastoreei lá no Maria Cecília. Irmã Sônia, você lembra de nós, né? Certinho, da Júlia, do Gabriel. A Júlia tinha 7 dias de nascido quando nós fomos consagrados pastores lá, né? Você lembra quando eu morava na casinha de 3 cômodos? Do Gabriel internado com pneumonia, porque o quarto não tinha ventilação. Aí tem irmão que chega aqui, vê esse monte de luz, vê a gente assim, ó, que esse leão não é ouro não, viu, irmão? Mas vai ser um dia, quem sabe? Nossa, que povo metido. Irmãos. Você sabia que tem gente que julga a sua história sem conhecer ela? Você sabia que hoje você está conquistando coisas que você lutou muito para conquistar, e as pessoas estão olhando e falando: o que será que está fazendo? Será que está roubando, traficando? O que será que está aprontando? Diga comigo: não importa o que os homens dizem, importa agradar a Deus, porque quando eu agrado a Deus, Ele se encarrega de me agradar. E é sobre isso, irmãos. Mas eu fui dar um abraço ali, pensa numa mulher que faz a melhor esfirra de Londrina. Ah lá o pastor Júnior, verdade. Diga-se de passagem, eu acho que aquele bedomem lá foi suas esfirras. Por favor, irmã. E ela disse assim para mim: pastora, ore pela minha vida, ore pelo meu esposo. Meu esposo está na UTI. Agora pela manhã foi entubado. E há 40 anos de casado. Se o Senhor recolher o meu marido, eu não sei o que vai ser de mim. Mas eu nunca vi essa mulher de cabeça baixa. Eu nunca vi. Tinha dias que eu dava só o farelo naquela igreja. Eu queria fechar a porta daquela igreja, irmãos. O Maria Cecília, Avenida Genisparra, do lado da nossa igreja, tinha uma boca de fumo. Os meninos vinham usar droga na árvore da igreja. Fumava maconha a noite inteira, e a minha cozinha era pro lado de fora da casa. E aí dava fome, eles comiam toda a comida que eu tinha feito. E eu ficava com a minha avó sozinha a noite inteira, porque o Júnior trabalhava de segurança. E aí um dia eu liguei pro Júnior e falei: Júnior do céu, eles estão comendo toda a nossa comida. E comeram mesmo. Depois ganhamos uns para Jesus. Falamos do amor de Deus. E tinha dia que eu estava tão abatida, e ela entrava lá na igreja e falava: pastora, levanta a cabeça, vamos fazer uma promoção, pastora. Vamos fazer promoção de feijoada. Não, vamos fazer promoção de esfirra, pastora, mas nós não vai deixar a peteca cair. Deixa eu falar uma coisa para você: ela teria motivos de sobra para ficar em casa chorando, gritando, mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, estar na casa do Senhor, está no templo. E eu profetizo sobre a vida deste homem na UTI. Estenda as suas mãos agora, irmãos. Eu ia fazer depois, mas eu vou fazer agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita a vida do teu filho agora. Senhor, que os rins, ó Pai, Pai, que o pulmão, que o fígado, Senhor, que todos os órgãos do teu filho agora seja restabelecido, que ele receba vida agora. Meu Pai, nós profetizamos e nós declaramos cura, nós declaramos milagre para a glória do teu nome. Aplauda Jesus e glorifique a Ele. Quando o rei Josias rasga o seu coração, Fia, não sei se vocês estão com tique no dedo, mas em nome de Jesus, deixa do jeito que estava. Oh, aleluia. Rei Josias, a Bíblia diz que ele rasga o coração. E quando ele rasga o coração, agora entra, presta atenção, irmãos, no cenário aonde eu quero trazer a maior expectativa. Uma mulher chamada, diga comigo assim, Hulda. A Bíblia cita essa mulher por apenas 2 vezes. Hulda é citada só 2 vezes durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deixa eu falar, eu fui estudar um pouquinho, e eu descobri que nesse tempo,
já existia 2 profetas famosos, Lucas, lá. Profeta Jeremias e profeta Sofonias. Eles já estavam aqui. Eles já faziam parte desse tempo. Deixa eu te falar uma coisa. O rei poderia ter consultado o profeta Jeremias. Ele tinha bagagem. Quantas vezes na sua vida você diz: eu vou consultar fulano porque fulano está em evidência, fulano é o bambambam, fulano sabe o que está fazendo, fulano tem tantas gravações, fulano tem tantas edições, fulano tem tantos 1000 seguidores, então eu vou participar da palestra tal, porque minha vida vai ser transformada. Não que seja errado, é importante, é muito bom. Tem pessoas que realmente estão neste lugar porque tem bagagem mesmo, e glória a Deus por isso. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre quem está em evidência vai ter realmente uma palavra para nós. Às vezes vai ser daquele improvável, vai ser daquele que ninguém dá nada por ele, mas que ele está lá no cantinho, às vezes na última cadeira, em oração. E a Bíblia diz que essa mulher chamada Uda, o rei Josias manda consultar uma profetisa. E a Bíblia diz que essa profetisa se chamava Uda. E aqui diz no versículo 23, Uda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso aos outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Versículo 27. Olha o que diz o texto. Havia aqui o que, queridos? Um decreto, sim ou não? Havia uma sentença. Deus havia dito que a ira dele iria se manifestar. Mas no versículo 27, aqui muitas coisas começam a mudar. Diga comigo: situações serão mudadas através do posicionamento. Aqui havia um decreto, mas houve um rei que rasga sua veste, rasga o seu coração, reconhece os pecados que aquele povo tinha cometido, e aí uma sentença é mudada. E olha o que diz a Bíblia, versículo 27. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou. Chorou na onde? Nas redes sociais? Chorou falando mal do irmão, da irmã para o outro? Chorou acabando com a tua igreja? Chorou expondo as pessoas? Chorou na presença dos homens? Olha o que a Bíblia diz. Chorou perante quem, gente? Perante a minha presença. Eu ouvi, declara o Senhor, versículo 28. Portanto eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão as desgraças que trarei sobre este lugar, porque sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito lindo. Havia um decreto sobre aquela nação,
Havia um decreto. Quantos decretos está tendo sobre a tua casa, sobre a tua família? Quantas coisas você está vivenciando? E que se hoje você se posicionar, rasgar o teu coração, chorar perante o Senhor e dizer: Pai, eu me arrependo, eu me dobro diante de Ti, e a partir de hoje eu me posiciono, e eu quero o decreto do céu a partir de hoje sobre a minha vida, sobre a minha casa. Enquanto eu viver, Senhor, os meus olhos não contemplarão mais desgraça sobre a minha casa. Enquanto eu viver, Senhor, os meus olhos não irão contemplar a minha família sendo destituída. E eu vou além disso. Você vai orar hoje dizendo: Senhor, enquanto eu viver e depois que eu morrer, a minha família estará debaixo de Tua graça, porque eu irei quebrar e renunciar tudo que não presta. Eu, a minha geração, a minha descendência vai viver o extraordinário do Senhor. Agora presta atenção. Lá no comecinho do capítulo 34, a Bíblia vai contar para nós que Uda morava na cidade baixa de Jerusalém. E eu busquei um pouquinho de informação. A cidade baixa é a cidade antiga de Jerusalém. E o seu marido, ele cuidava do guarda-roupa do templo. Que evidência essa mulher tinha, gente? Que evidência Uda tinha? Irmãos, a gente está tão iludido. A gente está olhando para as redes sociais, a gente está acreditando que tudo aquilo é verdade. Nós estamos olhando para a vida de alguém que de repente conquistou algo, e você acha que tudo aquilo que ele conquistou, você não sabe a luta que está sendo para ele manter aquilo ali. Você não sabe as noites em claro, você não sabe as noites sem dormir. Nem sempre aquilo que está em evidência é aquilo que realmente é evidente. Porque a maior evidência de uma pessoa é quando aonde ela passa, ela deixa frutos. A maior evidência de uma pessoa é onde ela toca, abençoado será. Onde ela coloca a planta dos pés, abençoado será. Aonde ela anda, pessoas são transformadas. Pessoas conhecem o poder do Evangelho. Agora Uda morava na parte baixa de Jerusalém. Agora Uda não era a mulher do cara. Uda era a esposa de um homem que cuidava do guarda-roupa do templo. Por que aquilo que é bastidor ninguém quer? Por que aquilo que não é evidente as pessoas estão fugindo? Porque a verdade é que nós queremos evidência. Agora preste atenção. Uda não teve medo de entregar o recado que Deus mandou para ela. Uda não era reconhecida. Uda não era uma mulher renomada. Mas Uda era uma mulher temente a Deus. Uda era uma mulher posicionada. Agora veja bem. Olha que cenário lindo, queridos. 2 personagens bíblicos. Uma nação. E os mesmos com o mesmo posicionamento. Rei Josias, agradar a Deus acima de todas as coisas, rasgar o seu coração, rasgar a sua veste e posicionar. Uda, poxa, o rei poderia ter chamado o profeta Jeremias. O rei poderia ter chamado o profeta Sofonias, que são os bambambam. Mas Uda olha e não diz assim: tadinha de mim, coitadinha de mim, quem sou eu na ordem do dia? Quem sou eu cuidando do guarda-roupa do templo? Quem sou eu, mulher do homem que cuida do guarda-roupa do templo? Quantas vezes a gente se coloca neste lugar? Quem sou eu? Será que vai dar certo? Será que eu posso?
Ei, meu irmão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eleva os olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu e o seu socorro vem daquele que vem do alto, porque Ele é a nossa fonte inesgotável. Acredite, queridos. Agora chegou o tempo de parar de lamentar. Uda olha, confronta e diz: olha, havia uma sentença. Deus manda dizer que porque este povo estava prostrado, é assim, assim, assim. Só que como o rei rasgou as vestes e se humilhou e chorou, o Senhor Deus manda um recado: enquanto ele viver, esta nação não sofrerá. E sabe o que aconteceu? Houve paz naquele tempo, houve abundância naquele tempo, houve transbordar naquele tempo. E é sobre essa palavra nessa manhã que eu vim ministrar o teu coração. Hoje vai cessar todo o vento contra a tua vida. Hoje vai cessar toda a destruição contra a tua casa. Porque hoje vai ter um povo na quadrangular Baliano que estará posicionado. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te levanto, eu te ajudo. Mas eis que o Senhor te diz: posiciona, tira o pecado da tua casa, abandona o que não presta, arranca tudo que te distancia da face do Senhor, se liberta da promiscuidade, se liberta dos olhos maus, se liberta da língua torpe, posiciona hoje e verás a glória de Deus. Irmãos, por muitos dias eu fiquei, antes de lançar esse livro, tinha noites e madrugadas que eu dizia: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. O desespero toma conta da alma. Tantos lugares, tantas situações que eu busquei. Mas o dia que eu li esse texto, o dia que eu entendi a palavra com clareza, cada dia mais eu tenho entendido. Eu tenho me posicionado no mundo espiritual, me posicionado no mundo terreno. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está virando uma chave, Deus está mudando destinos. Porque, pastora, você é melhor do que alguém? Não, melhor do que ninguém. Mas existem posicionamentos. Semana passada uma irmã disse para mim: pastora, o teu livro está tão lindo, tão incrível, eu já li ele, e agora eu quero comprar mais um para abençoar uma irmã, porque, pastora, mudou a minha vida. Pastor Alex fez até um post, mandou para mim, né? Mandou uma escrita: pastora, até eu li teu livro, e teu livro está lindo. E aí ela disse para mim assim: pastora, faz material das mulheres extraordinárias. Eu falei: Jesus, eu não tenho recurso agora, Senhor, não vai dar não. Ela disse: faz, pastor, eu vou dar um pontapé lá. Eu até trouxe, está ali, depois se você quiser adquirir, nós temos o kit Mulheres Extraordinárias, com umas canecas lindas. Depois alguém traz aqui para mim um kit que eu vou mostrar para a igreja. Mandei fazer 20 kits, Cris. E fui lá para Avaré, estado de São Paulo. Quando acabou o culto, eu anunciei. Falei: acho que eu vou vender os livros, mas vou vender uns 3 kits só, né? Ficou 40 mulheres na fila. Tudo brava, bicuda, porque não tinha caneca para elas. E aí o Senhor ministrou meu coração assim. Obrigada, filha. Ministrou meu coração assim: trabalhe por fé. A semente eu já coloquei no teu coração. Agora você precisa entender o que é o sobrenatural. Toque no irmão que está do seu lado e diga para ele: trabalhe por fé, filho. Posiciona e verás o sobrenatural. Olha que lindo que ficou minha caneca. Ó, o que aconteceu aqui, gente? Colocaram a caneca de ponta cabeça. Ela não tem como ter virado aqui sozinha, tem, né? Ó, que lindo. Vamos tomar um café comigo? Assinado Jesus. Tá ali. A caneca ficou linda. Atrás está escrito: você nasceu para ser extraordinária. Os maridos aí, por favor, presenteiem as suas esposas.
Porque ontem eu tive agenda e já vendi quase tudo também. Só tem aquelas que estão ali, tá? Então corre depois. Deixa eu te falar. Por que a pastora está contando isso? Porque o meu livro ficou 3 anos escrito. O pastor Ricardo, depois que lançou o dele, falou: Vanessa, você tem que escrever um livro. Quando ele falou, você tem que escrever um livro, eu falei para ele: mas meu livro está escrito. Ele falou: como assim? Eu falei: meu livro está escrito. Está no meu iPad. Catei o iPad e mostrei para ele. Ele falou: e o que está acontecendo que você não lançou ainda? Eu falei: ah, meu filho, nem te conto. Ele falou: vou te ajudar, vou te dar o pontapé inicial. Deus levanta do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, pessoas para te levar ao propósito. Acredite em pessoas. Tem muitos que ferem, tem muitos que machucam, mas Deus levanta muitos para curar, muitos para ser aquela ponte que vai nos levar para perto de Deus. Peça para o Senhor a partir de hoje apresentar os amigos dele para você. Diga: Jesus, apresenta os teus amigos para mim, porque os meus que eu busquei só deu ruim, não prestou um, Senhor, um pior que o outro, mas os teus amigos são maravilhosos. Se coloque em pé em nome de Jesus.